Nunca revele tudo a todos, a quem use as suas palavras contra você antes mesmo de você terminar de falar. E a gente não precisa nem de uma visão tão filosófica sobre esse assunto. No dia a dia, a gente percebe que quando a gente compartilha os nossos sonhos, os nossos objetivos com quem a gente não deveria compartilhar, é escancarado diante de nós os julgamentos, as críticas e até mesmo a inveja. A gente consegue perceber isso quando a gente fala demais e muitas vezes fala o que a gente deveria ter guardado em silêncio só pra gente. E esse é um vídeo sobre a importância da gente aprender a crescer em silêncio, a não compartilhar os nossos sonhos com qualquer pessoa. Isso muitas vezes pode parecer algo duro, quando a gente pensa, poxa, eu vou compartilhar com aquela pessoa que é minha amiga, eu vou compartilhar com o meu familiar, eu vou compartilhar com as pessoas de dentro da minha casa, que me amam, me querem o melhor. Só que muitas vezes essas pessoas que te amam e querem o seu melhor, elas podem realmente ter esse sentimento genuíno e não terem inveja ou não quererem te prejudicar de alguma forma. Mas a visão delas pode estar distorcida. E isso vai acabar te atrapalhando, isso vai acabar te prejudicando. Porque quem tem a visão é você. Quem tem o sonho é você. E muitas vezes você não consegue transmitir isso para as outras pessoas. Você não consegue mostrar para aquela outra pessoa que você é capaz ou que aquilo realmente vai acontecer na sua vida. Porque hoje aquela pessoa tem a visão do seu eu de agora. E não o eu do futuro, o eu que você pode ser, o eu que você pode se tornar. E muitas vezes as pessoas baseiam as opiniões delas em cima do eu que elas conhecem hoje ou que conheceram lá atrás. Quantas pessoas dizem coisas a seu respeito de uma versão que já não te representa mais, de uma versão que não faz mais parte de quem é você, porque elas te conheceram em um outro momento. E daquele momento para cá você já avançou, você já evoluiu, mas as pessoas continuam falando as mesmas coisas, dizendo como você era antes e não como você é agora, e muito menos como você almeja ser. Quando a gente tem um desejo, a gente tem um objetivo, a gente está nessa construção, a gente está nesse desafio. Então quando a gente compartilha com quem não entende esse desafio, a gente corre o sério risco de perder a nossa energia e perder a nossa visão. Então é muito importante que você proteja a sua energia e proteja também a sua visão. Por quê? Porque se você compartilha com uma pessoa que não entende toda a visão, quando Deus diz algo sobre você ou quando Deus te revela algo, muitas vezes ele revelou para você. Ele não revelou para toda a sua família, ele não revelou nem muitas vezes para o seu companheiro, para a sua companheira, para o seu pai, para sua mãe. Às vezes ele não revelou, ele revelou para você. E é um sonho, é um objetivo que você tem que ir atrás, que você tem que realizar. E muitas vezes o melhor que a gente pode fazer é seguir em silêncio, realizando o que a gente pode realizar. E Deus, ele te dá a visão e nem sempre as pessoas ao seu redor vão compreender, e mesmo pessoas da sua família, como eu disse. Tem um exemplo claro na Bíblia de José com seus irmãos. José tinha visão, seus irmãos não tinham a mesma visão e ficaram com inveja. Muitas vezes as pessoas vão acreditar que você está se achando demais ou que você está querendo demais, porque a pessoa não tem a mesma capacidade de sonhar do que a sua. Às vezes a pessoa está limitada no mundinho dela, limitada naquilo que ela acredita e nas incapacidades dela também, que ela está jogando para cima de você. Isso muitas vezes também choca com a nossa ideia de que nós podemos sim compartilhar a nossa visão com o outro, porque o outro pode opinar e trazer respostas que podem nos ajudar. Só que é aí que entra a sabedoria, é aí que a gente entra com a ideia do filtro, de filtrar as pessoas muito bem, de quem tem acesso a camadas da sua vida, a camadas dos seus sonhos e o que aquelas pessoas podem representar. Vou dar um exemplo bem básico. Às vezes você compartilha com seus pais algo que na sua cabeça é muito legal. Às vezes você tem o desejo, por exemplo, de empreender.
E você trabalha CLT, você já trabalha há muitos anos assim, e você tem a vontade de empreender, esse é o seu sonho. Você tem vontade de fazer algo muito específico. Mas se você chegar para os seus pais, chegar para eles falando que você tem esse sonho, que você tem esse desejo, talvez eles não te apoiem. Justamente porque eles têm medo e querem te proteger. Na cabeça deles, o mais seguro é se manter naquele emprego ou se manter nessa carreira de forma CLT, porque você vai ter os benefícios, você vai ter toda essa garantia, bem entre aspas, ou até mesmo concurso público, isso é muito comum, os pais adoram incentivar os filhos a fazer concurso público justamente por essa estabilidade que se busca. E quando a gente vai fazer algo novo, vai empreender, a gente não tem essa estabilidade, a gente não tem todas as respostas e a gente pode fracassar sim. E olhando e sabendo disso, eles querem nos poupar, eles querem te poupar dessa frustração, eles querem te poupar do erro. Só que, muitas vezes, essa opinião pode acabar te desestimulando e você não vai seguir algo que pode ser muito promissor, algo que pode ser muito próspero e algo que pode realmente te preencher, porque você ficou presa ou preso à visão dos seus pais, à visão daquelas pessoas que queriam te proteger. Ou seja, eles não fizeram por mal, eles não fazem por mal. Agora, existe sim pessoas que fazem por mal, que vão usar contra você. Existem pessoas esperando para te ver fracassar, para te desestimular, para falar mal de você, para falar que não deu certo. E aí, é com essas pessoas que você tem que ter mais cuidado. Porque quando você compartilha os seus sonhos, aquilo que você deseja, essas pessoas não têm compromisso com o seu sucesso. Talvez você já deva ter ouvido essa frase. Não compartilhe seus sonhos com quem não tem compromisso com o seu sucesso. Porque essas pessoas só querem falar. E muitas vezes essas pessoas também não aceitam a sua nova versão. Não aceitam quem você deseja se tornar. Como eu disse, às vezes a pessoa está presa àquela sua antiga versão. E você já não é mais aquela antiga versão. Mas ela quer continuar falando, ela quer continuar tendo motivos. E talvez porque ela não tenha coragem, ou talvez porque ela seja maldosa assim, porque infelizmente existem pessoas maldosas no mundo, ou por qualquer outro motivo. Agora, é você o responsável, é você a responsável por blindar os seus sonhos e por fazer os seus sonhos. Porque aí também entra um outro ponto. Você está esperando a validação de quem? Esses dias, um exemplo bem recente, o meu marido, eu falei para ele sobre os vídeos aqui. Eu falei, poxa, você podia assistir para me dar uma opinião? E ele me perguntou o seguinte, você quer uma validação ou você quer uma opinião? E às vezes a gente está esperando a validação. A gente quer contar os nossos sonhos para alguém nos validar, para alguém nos incentivar, para alguém falar, vai dar certo, você é capaz. E a gente fica preso nesse ego, nessa vontade de receber esse afago, receber esse incentivo. Às vezes você vai receber o contrário. E isso pode te desanimar e fazer com que você não prossiga. Se você é uma pessoa que compartilha demais os seus sonhos, os seus objetivos, você precisa refletir se você está querendo essa aprovação, está buscando essa validação o tempo inteiro, e isso também está te impedindo de avançar mais rápido. Por quê? Porque quando você fala sobre os seus sonhos, sobre os seus objetivos, muitas vezes, para a sua mente, para o seu sonho, aquilo já se concretizou, aquilo já se realizou. Eu não sei se você conhece, ou se você é uma pessoa assim, ou se você conhece alguém assim, de que ela chega toda empolgada e está sempre com um novo projeto, com uma nova ideia, e ela tem muita coisa para fazer. E ela sempre fala sobre aquelas coisas. Ou ela sempre chega com uma novidade, e ela se empolga, e ela fala, mas ela não tira do papel. Ela não avança, ela não faz. Ela fala muito, mas ela não faz. Fala muito e faz pouco. Por quê? Porque ela se empolga demais na hora de falar e na hora de executar, na hora de realizar o processo, ela não aguenta. E esse é um problema também de quando a gente compartilha demais os nossos sonhos.
Porque a gente precisa fazer mais, realizar mais, é crescer em silêncio nesse sentido também, da gente amadurecer, porque tudo exige um processo, tudo exige um caminhar. E muitas vezes não vai ser fácil, a gente vai errar, a gente vai corrigir, a gente vai voltar. E quando a gente compartilha com as pessoas, além de dar aquela dopamina, aquela energia, e aí ouvir uma opinião favorável, a gente, legal. Agora, na hora da execução, já não é tão legal assim, porque a gente tem que sentar a bunda na cadeira e fazer. E aí a gente pode se frustrar, porque às vezes não vai vir o resultado que a gente quer. Então, tem esse ponto da gente contar para as pessoas e aí a gente logo desanimar, porque a gente já passou aquela empolgação inicial. E tem também o fato da gente contar e contar depois e ter que lidar com as perguntas, os questionamentos, ter que lidar com a cobrança das pessoas. Porque as pessoas vão virar, e aí, já fez? E aí? É muito comum, né? E aí, já ficou rico? E aí, já fez tal coisa? E aí, já emagreceu quantos quilos? E aí, já trocou de emprego? As pessoas ficam questionando. Como eu disse, às vezes por mal e às vezes pode não ser por mal, pode ser por curiosidade, enfim. Dá para saber a intenção de cada um. Às vezes você, conhecendo a pessoa, você vai saber muitas vezes qual que é a intenção por trás dessa pergunta. Agora, você está disposto, você está disposta a lidar com esses questionamentos, a lidar com esse julgamento? Então reflita sobre isso também, porque ao contar para as pessoas, você tem que estar disposto, disposta a lidar com os julgamentos, a lidar com as opiniões, a lidar com os questionamentos, e isso vai te fazer avançar ou vai te fazer regredir? Ou vai fazer você estacionar? Tem gente que se motiva com isso. Quanto mais as pessoas duvidam dela, mais ela cresce. Sabe aquela pessoa que quanto mais bate, mais cresce? Tem muitos artistas assim, celebridades, pessoas que a gente acompanha na mídia. Mais batem naquela pessoa, mais cresce. Igual o bolo, né? A massa de bolo. Mais você bate, mais cresce. Tem gente que não. Tem gente que é quanto mais bate, mais a pessoa sucumbe. E aí, quem que é você nessa história? Você só vale a pena, e aí é um ponto, só vale a pena você contar os seus sonhos, os seus objetivos, se você é esse tipo de pessoa. Se você se motiva com isso. Se o fato de você contar para outra pessoa te gera esse desconforto a ponto de tenho que fazer dar certo, porque eu já contei para as pessoas. Agora, se você não consegue lidar com essa cobrança, cresça em silêncio. Crie o seu, porque as raízes das árvores, antes de virar uma árvore gloriosa, estrondosa, todas as raízes, elas crescem embaixo da terra, ó, em silêncio, quietinhas. Para depois chegarem e mostrarem a sua beleza para o mundo. Então isso, na minha visão, é muito mais vantajoso de você trabalhar no silêncio, crescer no silêncio. Claro, se precisar compartilhar com uma pessoa que faz sentido, uma pessoa que você acredita que vai trazer uma boa visão para aquilo que você precisa, tem gente que pode contribuir, tem gente que vai poder te dar um apoio, vai ter uma ideia bacana daquilo, daquele assunto que você está tratando, que você está executando. É preciso tomar cuidado, inclusive, com essas opiniões. Às vezes a gente vai pedir opiniões de pessoas que já realizaram aquilo que a gente deseja. Por exemplo, você quer abrir uma loja de roupas. E aí você vai conversar com um amigo seu que tem uma loja de roupas. E aí você fala, poxa, vou conversar com ele porque ele vai ter boas ideias, vai conseguir me passar algumas visões. Só que o que você não sabe é que esse seu amigo, ele está frustrado com aquela loja. Ele está tendo prejuízo, não está sendo bacana os funcionários, fim do mês, enfim, não está bacana. Está tudo indo por água abaixo, ele está pensando em fechar um negócio. Ou seja, ele está enviesado pelo lado negativo. Todas as lojas de roupas, estão passando pelo mesmo? Não. Mas ele vai te dar a opinião, que é válido porque você vai colocar na balança, poxa, tem opiniões contrárias, mas talvez esse amigo vai te talvez esse seu amigo vai te desincentivar, porque a visão dele está negativa, porque ele não está dando certo no negócio. E isso não quer dizer que você também não vai dar certo. E aí entra mais uma vez o filtro. Pega o que faz sentido, aprende com os erros dos outros e faz o seu. Agora, não desanime porque o exemplo que ele te deu foi negativo, porque ele está com essa visão.
Da mesma forma, quem está com a visão super positiva vai te passar os benefícios, as vantagens. E é assim na vida. Então, por isso que a gente precisa dosar, filtrar. Que o que acontece com o outro não necessariamente vai acontecer com a gente. E cada vez que você compartilha os seus sonhos, os seus objetivos com uma pessoa que não te compreende, corre o risco de você se desviar da sua rota, desviar do seu caminho. Porque você falou com uma pessoa que não necessariamente tem a visão do todo e a visão que é sua. Quero aproveitar e contar algo que aconteceu comigo, que faz parte da minha história. Quando eu era mais nova, eu já tinha o desejo de trabalhar na TV, de ser apresentadora, repórter. Era um sonho distante, porque era uma menina tímida, que ficava com vergonha de se apresentar, de falar. Eu já brincava, desde criança eu brincava, apresentando programas de TV. Hoje as crianças querem ser youtubers, querem ser tiktokers. Antes a gente via a TV. Só que para mim, como eu disse, era praticamente impossível. Uma pessoa da minha família soube que eu iria para São Paulo, tinha esse desejo de trabalhar com TV. A Carol trabalhar com TV, nem falar direito ela fala. Ou seja, por que eu não falava direito? Porque eu era tímida. Não era porque eu tinha questão de gagueira ou algo do tipo. Era por timidez mesmo, porque essa pessoa já tinha presenciado situações em que eu travava. Eu era muito retraída, justamente por medo, não queria me expor, nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um sonho contraditório às minhas atitudes ali. E eu não julgo essa pessoa porque o que ela conhecia de mim, o que ela via, fazia sentido. Poxa, nada a ver. Só que é isso, a pessoa não sabe o seu potencial, aonde você pode chegar, o que você pode aprimorar, e isso é muito importante. E eu consegui, eu realizei esse sonho, e essa pessoa viu. Talvez essa pessoa não se lembre do que ela falou lá atrás, porque a gente se lembra. E isso também foi um motivador. Hoje eu olho dessa forma, que falo, olha que interessante, às vezes as pessoas duvidam, você pode ficar chateada naquele momento, mas você pode usar como combustível e falar, vai dar certo, eu vou fazer dar certo. E deu. Eu consegui realizar esse sonho. Eu trabalhei como apresentadora, como repórter em emissora. Essa pessoa viu, essa pessoa presenciou e ela mesma um dia comentou. A Carol tinha tanto essa vontade que ela conseguiu. Sabe a frase do Walt Disney? Se você pode sonhar, você pode realizar? Ou seja, ele atribuiu a isso de você quer tanto uma coisa que você faz dar certo. E claro, as portas se abrem também quando você está disposto, quando você se trabalha. Eu tive que me trabalhar ao longo desse tempo. Eu não era mais a mesma menina tímida, a mesma menina que travava. Tenho muitas questões ainda a trabalhar, mas eu já não era mais aquela menina, aquela criança. E o que aconteceu? Eu cresci em silêncio. Essa pessoa soube do meu objetivo, não foi legal, mas depois eu cresci em silêncio. Eu batalhei, as coisas foram acontecendo, e é aí que é o tempo de você mostrar a sua vitória. Aí é o momento de você mostrar para o mundo aquilo que você estava guardando ali, em silêncio nos bastidores. Tem também um versículo que Salomão disse em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de falar e há tempo de calar. Talvez você precise calar durante um período, para que depois você fale. Ou melhor, para que os seus resultados falem por você. Que é aí que realmente vale a pena. Quando os seus resultados falam mais do que você, aí já é impossível esconder, porque os seus resultados são tão grandes que é impossível esconder. E é esse o objetivo. Então, reforçando, cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Não seja ingênuo, não seja ingênua de compartilhar com pessoas que não querem o seu bem, ou pessoas que até querem o seu bem, mas infelizmente não vão ter a mesma visão que você. Talvez não seja o momento dessas pessoas ficarem sabendo. E muito menos compartilhe com pessoas que você vê claramente que tem inveja, que não gostam de você ou qualquer outra coisa. Porque essas pessoas vão ficar pesando ali, torcendo contra. Antes de você sair falando seus objetivos, seus sonhos para todas as pessoas, repense.
Vale a pena? Esse é o melhor momento? Essa é a melhor pessoa? E o que isso vai me ajudar agora? Se faça essas perguntas e veja se realmente vale a pena você compartilhar ou manter a sua boca fechada e seguir caminhando, seguir executando aquilo que você precisa executar. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e eu vou te recomendar esse outro vídeo aqui. A gente se vê lá.